nessa segunda rodada da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. O convidado da vez é o professor Davi Lobão, do PSOL. Muito boa tarde. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos que me escutam aqui na Campina Grande FM. Para a gente é uma alegria muito, mas muito grande poder conversar com o povo de Campina Grande e colocar para o público as nossas ideias, as nossas propostas. O pessoal tentará fazer isso com muita precisão para que o povo fique bem esclarecido o que é que nós pensamos sobre Campina Grande. O PSOL fez uma convenção há pouco tempo dividido sobre as estratégias e rumos na Associação Campinense. O partido já se reunificou? Não, o pessoal não estava dividido. O pessoal tinha 2 candidatos postulando. O pessoal é um partido que dentro dele tem vários agrupamentos políticos da esquerda brasileira. Então eles pensam diferentes e apresentam propostas diferentes. As instâncias democráticas do partido são acionadas e aquilo que for deliberado, o conjunto do partido encaminha. Então não houve divisão, houve uma discussão de posicionamentos diferentes sobre quem melhor poderia ser o protagonista desse processo. Já foi decidido, essa união está colocada e agora cabe a gente o que, Ari? Cabe a gente discutir com o povo de Campina Grande o programa do PSOL, discutir com o povo de Campina Grande sobre os olhos da classe trabalhadora, e vamos fazer isso com muita determinação. Como é que você pode convencer o eleitorado de Campina que está pronto para governar a cidade? Repara só. Eu tenho muitas dificuldades. Dificuldade número 1. De convencer? Não, dificuldade para convencer. Dificuldade número 1. O tempo de televisão. Meu tempo é de 15 segundos, os outros são maiores. Eu tenho 2 sessões por dia. Eu não estou sendo convidado pelas imprensas para participar dos debates, para dizer qual é a minha diferença entre eu e os outros candidatos. E aí eu aproveito para fazer um grande apelo à FM Campina Grande. Por favor, não faça o debate sem o PSOL. Não faça o debate sem Davi Lobão. A lei mudou. Vocês têm todo o direito de me convidar. Me permita ter o direito de dizer ao povo de Campina Grande quais são as nossas propostas. Porque se eu tenho um tempo, isso é claro. Sabe por quê? Porque a nossa proposta é a proposta mais clara para a classe trabalhadora. E isso vai ficar explícito quando a gente for discutir aqui os temas, e cada um desses temas vai ficar muito claro qual é a proposta do PSOL. A nossa dificuldade é simplesmente tempo. Porque nós não temos o tempo que ele tem. A democracia no Brasil é uma democracia para os ricos, não é democracia para o povo pobre, não é democracia para o povo trabalhador. Eu termino dizendo o seguinte: Rádio Campina Grande FM, por favor, convide o pessoal para o debate. O senhor tem equipe para a formulação do seu programa de governo? Temos uma equipe constituída de companheiros, professores da universidade, trabalhadores, companheiros servidores públicos, que discutiu conosco o nosso programa e que está à disposição de todos no nosso site, www.davilobão.com.br, que é o nosso site oficial da campanha eleitoral da nossa candidatura. Qual é a experiência que o senhor tem como administrador ou como gestor? Olha, eu tenho uma experiência da luta dos trabalhadores. Eu não posso acreditar que para ser gestor tem que ser filho de um cara de um sobrenome. Porque se você for olhar, alguns aqui que chegaram à prefeitura, chegaram com uma única coisa na sua vida: o sobrenome do seu pai. E isso é muito pouco para a classe trabalhadora. O que eu posso dizer categoricamente a você, que o fato de não ter dirigido e gerenciado uma prefeitura ou ser administrador de alguma coisa, não me dá a alcunha de que eu não posso gerenciar isso com os olhos da classe trabalhadora. Vamos acabar com esse olhar de que cargos públicos é hereditário. Você tem que ser da família tal, porque senão você não tem experiência, você não tem tradição. Nós temos a luta da classe trabalhadora na nossa história. Nós temos uma coisa muito forte, que é aprender com a classe trabalhadora, com muita paciência, a desenvolver a democracia, a escutar e fazer isso de forma muito coletiva. Isso nós vamos aplicar na Prefeitura de Campina Grande. Mas o senhor já administrou pelo menos uma entidade sindical? Já fui dirigente em várias entidades sindicais. Minha vida eu sou dirigente sindical. Comecei no movimento estudantil. Fui da direção do DCE, fui a primeira gestão eleita pelo voto direto depois da ditadura militar, né? Naquela época era votação indireta para o DCE, nós fizemos a eleição direta, nós ganhamos e dirigimos o DCE por 2 anos. Fui da oposição do sindicato dos professores e construímos uma vitória, tirando uma família que estava lá há mais de 30 anos e viveu, né, na época da ditadura, o tempo todo na frente do sindicato dos professores da rede particular de ensino. Participamos 18 anos da gestão do sindicato dos professores de particular de ensino, conquistando até hoje vitórias importantes para a categoria, que estão registradas até hoje, como, por exemplo, a gratuidade do filho do professor, do filho do trabalhador na escola em que ele trabalha. Então, passamos 18 anos na direção. Fui concursado por Serviço Público Federal como professor federal e no outro dia já estava militando no sindicato e 2 anos depois fui eleito para coordenador geral do maior sindicato dos servidores públicos federais do Brasil, que é o Sinasef. Quanto tempo o senhor tem de sala de aula nessas atividades todas? Tirando a disponibilidade sindical.
Não, quanto tempo eu dou de aula? Não temos disponibilidade sindical. Infelizmente, a relação que tem hoje na rede federal não permite isso. Então, eu concentro as minhas aulas. Nós somos obrigados a dar 16 aulas ou então ter pesquisa e extensão. Então, eu trabalho como qualquer um outro professor normal. O fato que eu tenho com meus coordenadores é concentrar a minha aula segunda e terça. Então, eu concentro minhas aulas segunda e terça para ter possibilidade de viajar quarta, quinta e sexta para o trabalho nacional que eu desenvolvo à frente do Sinasef. Qual é o enfoque e a importância que o pessoal dá à eleição proporcional em Campina? Olha, essa é uma tarefa rica nossa, eleger um vereador do PSOL. E aí eu quero falar com o eleitor de Campina Grande para dizer, nós temos 13 candidatos, 9 homens, 4 mulheres, se propondo a ser vereador nessa cidade. São companheiros que lutam há algum tempo, que estão na história do movimento e que podem sim merecer o seu respeito. E se você não conhecer nenhum deles, se você não tem relação nenhuma com nenhum deles, vote na legenda, vote 50. Porque se a gente terminar essa eleição com a vitória de um vereador do PSOL, com certeza a estrutura da Câmara de Campina Grande há de mudar. Porque haveremos de colocar um vereador descomprometido com essas famílias oligárquicas que existem na nossa cidade. Então a nossa campanha tem um motivo muito forte, que é eleger o vereador de Campina Grande. O senhor se considera, então, um candidato despregado de tradição política em Campina? Infelizmente, sim. Quer dizer, Campina Grande é uma cidade que as oligarquias se alternam no poder fazendo a mesmice. A única diferença da gestão anterior para a gestão atual são o sobrenome das pessoas que estão nos cargos comissionados. O resto tudo é igual, só muda sobre o sobrenome. E o que é pior, Campina Grande apresenta candidaturas, né, que já entram na eleição sabendo quem vai votar no segundo turno, faz um processo de campanha exatamente valorizando determinado candidato e queimando o outro. Aquilo que nós chamamos na linguagem popular, né, de uma candidatura que serve para proteger outra. Isso é muito ruim, isso é muito feio. Então a nossa candidatura é uma candidatura independente, que se propõe apresentar um projeto para Campina Grande com os olhares da classe trabalhadora, que dialogue fortemente sobre a questão do desemprego, para gerar emprego e renda, que dialogue sobre a escola municipal dessa cidade, que não forma nossas crianças, que dialogue sobre a realidade da saúde e que dialogue com o meio ambiente. Essa é a nossa história, esse é o nosso projeto e haveremos de fazer isso muito bem nesses debates. Eu estou conversando com o candidato a prefeito pelo PSOL, Davi Lobão. Nessa sua angulação, fazendo uma inferência em homenagem à sua disciplina matemática, nessa sua angulação, há muito tempo o eleitor de Campina vota mal ou vota errado? Não é vota mal, não é vota errado. É um processo eletivo que essa campanha se parece ser democrática, não é. Então, aí eu ia dizer que o eleitor brasileiro vota errado, que o do Rio vota errado, São Paulo vota errado, todo mundo vota errado. Não é isso. As eleições não são democráticas. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar Portugal, o nosso colonizador. Se fosse uma eleição de uma cidade para prefeito de Portugal, como é que seria isso? Seria assim, ó. Quantos minutos tem para o programa eleitoral gratuito? São 10 minutos. Quantos candidatos tem? 6. Divide 10 por 6 é tempo igual. E ninguém tem produtora. Vai para uma televisão e grava exatamente igual, com o mesmo fundo, com a mesma mesa, com o mesmo tudo, só para dizer as suas propostas. Você olha hoje para o programa eleitoral desses candidatos, não são programas, são produtos que são vendidos. Esses cidadãos contratam um marqueteiro, ele bola um esquema de como vender o produto. Existem empresas hoje no Brasil que um candidato a vereador faz, contrata a empresa e faz, eu dou tantos mil e você me elege vereador. Independente se ele tem história, se ele tem relações com a cidade. Isso existe no Brasil. Então, infelizmente, a eleição brasileira não é democrática. É uma eleição em que um candidato, como a gente, deve gastar no máximo em torno de 10, 15 mil reais na campanha, o outro gasta 500 mil, 1 milhão de reais para fazer a sua campanha. Então, isso é democrático? Claro que não é, né? Claro que não é. Então, não é que o povo vota mal, é que a eleição no Brasil não é democrática. É um processo enganoso que ainda serve para fortalecer a classe dominante. O senhor trocou de partido muitas vezes na sua trajetória política aqui em Campina. Os partidos se equivocaram ou o senhor na escolha? Não, eu não troquei muito de partido, não. Vamos lá, vamos pegar minha história e militância política. Eu entro na militância política no final da década de 70. Entrei no Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade. Quando Prestes rompeu com o Partido Comunista Brasileiro, eu segui a orientação de Luiz Carlos Prestes e ficamos sem militância em nenhum partido até 89. Quando, em 89, a gente criou o Partido da Libertação Proletária, que no processo de legalização não se deu, né? E nós, junto com os companheiros que foram expulsos do PT na campanha pelo Fora Collor, criamos o Partido Socialismo Trabalhadores Unificado. Eu sou o fundador do PSTU. Então, militei no PSTU. No PSTU,
Fiquei até 2002, quando houve divergências entre a gente e a posição majoritária do PSTU, quando os radicais romperam com o PT, com a eleição de Lula, e queriam formar um novo partido. Nós defendemos que fizesse uma fusão de todos os partidos da esquerda. Fomos derrotados dentro do PSTU e com isso nós saímos do PSTU e criamos o PSOL. Então a minha militância é essa, né? É uma militância sempre de esquerda, revolucionária, acreditando sempre na organização da classe trabalhadora e do povo pobre. Então, nós não achamos que o PSTU errou. Nós discordamos do PSTU, que não se propôs a fazer um partido único da esquerda brasileira, quando aqueles setores chamados radicais do PT romperam com o PT e vieram criar o PSOL. Então, naquele momento, nós saímos do PSTU, e foi um grupo grande, e construímos o Partido Socialismo e Liberdade. O PSOL tem assumido a defesa da continuidade do mandato da presidente Dilma Rousseff nessa votação no Senado. Está sendo lançadas as bases aí da recriação desse partido homogêneo de esquerda, único de esquerda, que o senhor acaba de mencionar? Não, até porque nós não consideramos o PT partido de esquerda. Nós somos contra o impeachment, votamos não no impeachment, por considerar que está sendo construído um golpe nesse país, em que a direita brasileira está se reorganizando e atacando o direito da classe trabalhadora. O governo Temer é um governo ilegítimo que tenta construir um mecanismo legal de agredir o interesse da classe trabalhadora. Formalizando isso através de quê? Através da PEC 241, né, que congela os gastos públicos, que faz com que os municípios, e aí é importante dizer isso, diminua o investimento público, construa o chamado superávit primário para os municípios, para pagar a dívida pública. Então nós somos contra, né, o golpe instalado, porque é uma mentira dizer que o governo Temer está aí para resolver o problema da corrupção. Muito pelo contrário, está mais do que provado. Isso não significa nenhuma aproximação com o projeto do PT. Que segurança o eleitor de Campina pode ter, com base em sua trajetória sindical, inicialmente na iniciativa privada, posteriormente no setor público, como agora, que o senhor eventualmente eleito, não teríamos um prefeito eminentemente corporativista em Campina Grande? Não vamos ter um governo comprometido com a classe. Eu não acredito nessa história de que a cidade é para todos. A cidade é para uma classe. Hoje a classe dominante em Campina Grande tira os frutos delas para o seu benefício. Nós queremos que Campina Grande seja voltado para os olhos, para a vontade, para os desejos, para os anseios dos trabalhadores, da juventude e do povo pobre. Então nós faremos uma administração voltada para o interesse de uma classe. E se outra classe vai ser penalizada por isso, eu não tenho dúvida que vai ser. E isso nós faremos. Hoje quem é penalizado são os trabalhadores. Hoje quem é penalizado é o povo pobre. O que é que nós queremos? Que os de cima sejam penalizados. Os de cima pagam a custa da crise. Nós não queremos que os de baixo paguem sempre. Então, é essa a nossa gestão. Então, não vamos fazer. O corporativismo se diz respeito, assim, se eu fizesse um governo para minha profissão, para os professores, não. Vamos respeitar todos os servidores. Sabe por quê? Porque prefeitura é uma parte do Estado que tem que atender às necessidades básicas do povo. Saúde, educação, segurança, emprego. Então nós temos que valorizar o servidor, seja ele da educação, seja ele da saúde, seja ele de qualquer setor. Porque só com o servidor valorizado, com a carreira, com crescimento de níveis, respeitando o seu crescimento, ele vai ter motivação para fazer um bom trabalho à frente da prefeitura e ela cumpre o seu papel de atender às necessidades primárias da população. No eventual governo da Davi Lobão não existiriam prestadores de serviço nem empregos temporários na prefeitura? Olha, se necessário for, por concurso simplificado, como é hoje no governo federal. Mas isso vai ser muito minimizado. Todos serão contratados a partir de concurso público para o serviço público. Isso é uma garantia imediata. O que acontece em Campina Grande é terrível. Eu diria, sem medo de errar, que a maioria dos servidores hoje de Campina Grande são servidores terceirizados, precarizados. E isso não pode acontecer. A maioria será. Claro que em necessidade imediata, você pode fazer um concurso simplificado para um determinado servidor. Isso, no IFPB nós fazemos isso lá, que ele fica um tempo como professor substituto, porém concursado e um trabalho limitado no tempo, porque o forte será servidor concursado, coisa que não acontece hoje na prefeitura. Na prefeitura a maioria dos servidores são terceirizados, estão todos envolvidos na campanha. Se não envolver na campanha, perde emprego amanhã. Estamos conversando com o candidato Davi Lobão. Restam aqui 30 segundos, vou ficar devendo para o outro bloco. Foram perguntas abertas. No próximo bloco, a conversa será sobre assuntos pré-definidos com as assessorias dos candidatos aqui na cobertura das eleições 2016 da Campina FM.
no segundo bloco da conversa com o candidato Davi Lobão do PSOL, já estamos repondo aqui os 30 segundos aqui que remanesceram no bloco anterior, a gente vai sortear os temas que foram previamente acordados com os candidatos e vamos apresentar aqui para o candidato versar sobre esses temas. O primeiro deles que eu puxei aqui, vou mostrar aqui na internet, aqui, você pode acompanhar essa entrevista também pelo site da Campina FM, servidor público. Nós somos diferentes dos outros candidatos porque nós temos conceitos sobre a prefeitura diferentes. Para eles, a prefeitura é quem media o mercado. Para a gente, a prefeitura é uma parte do Estado que serve para garantir as necessidades primárias da sociedade, como diz a nossa Constituição. E se nós pensamos assim, nós só temos condições de fazer que a prefeitura atenda a comunidade, atendendo às suas necessidades primárias, se tiver um servidor valorizado. E o que é valorizar o servidor? É dar ele uma carreira, dar ele possibilidade de progredir, de crescer lá dentro do trabalho. Ele saber que a cada valorização, a cada reconhecimento de saber e de competência, ele vai melhorar o seu salário, vai melhorar o seu desempenho. E para isso, nós vamos fazer uma carreira que garanta ao servidor público esse progresso. Em Campina Grande, alguns servidores têm carreira e cumprem. Eles avançam nos níveis, eles crescem, porque para esses senhores, eles falam de políticas que vão desenvolver sem como se o servidor não existisse. Então, servidor público, a tarefa de uma prefeitura voltada para a classe trabalhadora é garantir uma carreira a cada um de vocês. E servidor público é aquele que é concursado. E vai ser assim em todas as áreas de trabalho da Prefeitura de Campina Grande quando Davi Lobão for prefeito. Vou sortear um outro tema. Turismo e eventos. Isso é bom. Campina Grande é a 57ª maior cidade do Brasil. Só tem 56 cidades maiores que Campina Grande no Brasil. Mas ela está em 1.299 lugar quando se fala em desenvolvimento. Campina Grande tem potencial para turismo? Tem. Agora, quando você olha para Campina Grande e diz tem potencial para turismo, baseado em quê? Baseado na cidade do forró. Campina Grande tem que respirar forró de janeiro a janeiro. Imitar um pouco, claro, guardando devidas proporções, o Rio de Janeiro. Nós temos que fazer com o forró aqui exatamente o que o Rio de Janeiro faz lá. As quadrilhas juninas nos ensinaram, deram dicas. Vamos aproveitar isso, vamos potencializar isso. Como? Vamos transformar as quadrilhas juninas em escolas do forró. Que no meio de São João desfile em um forródromo. Que possa efetivamente desenvolver um tema, como eles fizeram esse ano na escola, lá no Parque do Povo. Então nós precisamos garantir que, fazendo isso, nós possamos desenvolver o turismo de janeiro a janeiro. O turista tem que chegar aqui e saber que ele vai ter esse forró para ver, que ele vai ter exatamente aquilo que a nossa cultura tem de melhor. Então, nós vamos fazer o turismo de verdade em Campina Grande e, olha a dica que eu estou falando aqui, é uma proposta importante, transformar as quadrilhas juninas em escolas de forró, para desenvolver o forró enredo, o seu desfile com comissão de frente, com alegorias, com carros alegóricos, contando uma história. O nosso São João vai ser bonito e vai atrair turistas de todo o Brasil. E faremos isso com muita determinação. Para terminar, Ari, outra coisa importante desse setor é potencializar as buninas. Aí tá cheio de galpão que serve de estacionamentos e tal. Vamos conversar com os donos, vamos transformar aquilo ali em restaurantes, fazer aquela área de locais de ensaios das escolas de forró, que possa potencializar a ida de turistas para lá, para assistir, para ver o comércio. Agora, isso não é fazer só uma roda de forró lá, não. É potencializar o local. É fazer com que aquele local vire efetivamente um centro de turismo. Campina Grande tem lugares muito bonitos aqui na região e podemos aproveitar isso. Outro tema para o candidato do PSOL a prefeito, Davi Lobão, sorteando aqui. Habitação. Campina Grande tem um déficit habitacional significativo. Os trabalhadores sem tetos têm se organizado e reivindicado esse direito. Alguns avanços foram dados? Foram construídas várias casas ali na Alça Sudoeste. Inclusive para valorizar terreno de algumas famílias que ganharam muito com aquilo, com a especulação imobiliária. Nós precisamos fazer uma política que não aposte na especulação imobiliária, mas atenda o interesse do cidadão. Respeitar aquele sem teto, para que a gente possa construir a casa. E uma coisa que nós temos que potencializar na questão da habitação é as casas abandonadas no centro de Campina Grande, na região mais
mais central de Campina Grande. Isso nós temos que fazer esse levantamento, porque a gente não pode ficar preso à especulação imobiliária e deixar o povo sem casa para morar. Então Campina Grande tem que continuar avançando, e é bom que se diga que todo esse investimento feito é tudo verba federal, então não é obra de um determinado prefeito, é um projeto federal, Minha Casa Minha Vida, né, que alguns chamam até inclusive de forma correta, Minha Casa Minha Dívida, né? A gente tem que melhorar essa questão, sair desses galinheiros de 49 metros quadrados, porque é isso, Minha Casa Minha Vida, melhorar a condição de vida do cidadão efetivamente, e a gente pode melhorar isso. Campina Grande tem que fazer uma participação efetiva em parceria com o governo federal, melhorando esse projeto de habitação. Outro tema para o candidato do PSOL, vamos lá. Cultura e esporte. Olha, Campina Grande tem uma tradição muito interessante na área de esportes. Você não encontra 10% do homem de Campina Grande, do cidadão de Campina Grande, que não seja agarrado a um campo de pelada, a jogar a sua bola, a brincar. Então, primeira coisa, do ponto de vista da prefeitura, é reativar aquele peladão, aquele poeirão que se tinha aqui, construir um incentivo para que se organize nos bairros os times de peladas, mas a gente tem que fazer uma coisa muito importante com o esporte, que é potencializar as escolas municipais para que a criança seja atraída pelo esporte. Construir ginásio de esporte em cada uma delas. Na verdade, construir escolas que garantam a criança de 7 da manhã às 5 da tarde e que lá desenvolva a sua prática de esporte. É a massificação do esporte que vai gerar, inclusive, atletas de ponta. Então, essa é uma questão do esporte. Quanto à questão da cultura, eu acho que a gente tem que ser plural, avaliar todo o processo da cultura, mas tem que ter um destaque especial. O destaque especial é para o forró. Campina Grande tem que respirar forró. E não pode acontecer o mesmo erro que aconteceu esse ano, por exemplo, no Festival do Inverno, onde você viu na área da música, não tinha uma banda de forró se apresentando. Quando você viu na área da dança, não tinha uma quadrilha junina se apresentando. Ah, mas nos outros anos já fizeram. Não, mas tem que fazer todos os anos. Que se apresente outras danças, que se apresente outro tipo de bandas, mas o forró é o carro-chefe de Campina Grande. É a cara de Campina Grande. É essa imagem que nós temos que vender Campina Grande. Lá no Rio de Janeiro se apresentam outras coisas, mas no final da festa da Olimpíada, o que é que estava lá para o público? Era o samba. Porque a cara do Rio é o samba. Campina Grande tem que ter a cara do forró. Então, na cultura de Campina Grande, enaltecer a questão do forró. E na questão do esporte, fazer duas coisas importantes. Valorizar o peladeiro do bairro e valorizar a prática do esporte nas escolas municipais. A criança de Campina Grande vai ter que brincar, vai ter que fazer dentro da sua escola. Estamos entrevistando o candidato a prefeito do PSOL, Davi Lobão. Estou sorteando outro tema aqui para a sua abordagem. Educação. Oh, que bom que esse tema saiu. Campina Grande hoje, olha o que eu estou dizendo aqui que é muito sério. Pode ir hoje de manhã na escola e você vai ver isso. Campina Grande hoje joga uma criança para fora da sua rede de ensino, com 10, 11 anos de idade, sem saber ler e escrever, e nenhum conhecimento das operações matemáticas. Isso é um absurdo. Isso é uma condenação à criança. Nós precisamos fazer uma educação municipal séria, que eduque as nossas crianças. Então nós vamos fazer a educação integral, que esses caras só falam em campanha. A educação integral é aquela que pega a criança às 7 da manhã, e fica com ela até 5 da tarde, desenvolvendo todas as atividades que uma criança precisa. Estudar, brincar, fazer esportes, ter um médico, ter dentista e, como dizia Darcy Ribeiro, entregar aos pais 5 da tarde, tomadinha, banho, cheirosinha e bem alimentada. Isso nós temos que fazer com a nossa criança. Se a gente não correr para fazer isso, nós estamos condenando uma geração. Nós estamos assassinando as nossas crianças vivas. E isso não pode ser feito. As escolas de Campina Grande, repito, condena, não forma. E nós queremos uma escola que forme. Outro tema, vamos lá. Segurança. Eu tenho dito aqui na minha primeira entrevista, gerou até uma polêmica, né? Que segurança não é causa. Segurança é consequência. É consequência de quê? De uma escola que não forma criança, da falta de emprego para um jovem que entra na idade economicamente ativa. Então o que é que nós temos que fazer para encarar a segurança? Nós temos que gerar emprego e renda nessa cidade. Eu vi um candidato a prefeito na cidade, no seu programa eleitoral, dizer que quando reformulou a Prata, gerou emprego e renda. Então ele não sabe o que é emprego e renda. Primeiro que o pessoal da Prata já tinha seu emprego, já tinha sua renda. Ele organizou a feira. Mas só que ele organizou de forma tão equivocada que vários feirantes ficaram de fora.
Todos vocês se lembram do protesto na época da organização da Feira da Prata, de que fizeram uma feirinha lá de fora, que relutaram, que insistiram para manter lá dentro. Senhor candidato, o senhor gerou desemprego quando se organizou a Feirinha da Prata. Tem que se organizar as feiras? Tem, mas tem que garantir a todos o direito de continuar trabalhando. Não foi assim que foi feito lá. E então a gente fazia isso na Feira Central. Então a segurança passa literalmente pelo fortalecimento de uma política que gere emprego e renda para a cidade, que respeite a cada um cidadão aquilo que ele tem de potencial. Que a gente, quando for falar aqui em polo calçadista, em trabalho com couro, respeite que é na Zona Leste, que é lá naquela região do Zé Pinheiro, que está concentrado as pessoas que trabalham com couro. E não construir polos fantasiosos afastados daquelas pessoas que trabalham e fazem o serviço. Então, nós vamos respeitar Campina Grande para construir uma segurança firme aqui nessa cidade a partir da absorção da sua população por emprego, para gerar emprego e renda. Estamos entrevistando com o candidato a prefeito do PSOL, Davi Lobão. Outro tema, infraestrutura. Se eu disser a você que Campina Grande não tem grandes problemas de infraestrutura, vamos dizer que eu estou mentindo, né? Mas é verdade. Campina Grande, 100% da sua cidade está com infraestrutura razoável. Tem esgoto, tem água encanada. É a melhor do Nordeste, sabia disso? Campina Grande é o primeiro lugar em infraestrutura do Nordeste. O que está faltando, então? Está faltando o tratamento dos esgotos, e aí também vem mais a ver com o meio ambiente. Está faltando tratar o lixo de Campina Grande. Campina Grande não tem um único meio de tratamento do seu lixo e do seu esgoto. Eu estava hoje, né, passando pelo centro da cidade e vi o Açude Velho. O Açude Velho, um dos cartões postais mais lindos dessa cidade, é depósito de esgoto, fede, cheira mal, e aquilo podia ser potencializado para atrair turistas. Aquilo gera emprego e renda. E como é que faz isso? Faz isso com uma política correta, né, de atendimento ao meio ambiente. Isso é preciso ser feito. E o que é que eles fazem com o Açude Velho? Eles em 4 anos pagam aí a centenas de pessoas para ir para lá para dar um abraço. Aí dá um abraço. É o abraço do amigo da onça, né? Em 4 anos eles abraçam aquilo ali e vão embora e deixam o açude fedendo, com esgoto, com tudo isso. Então, Campina Grande tem uma boa infraestrutura, mas não trata o seu lixo, não trata o seu esgoto. Isso é possível fazer. Outro tema para o candidato a prefeito Davi Lobão, vamos lá. Desenvolvimento econômico. Nós temos que inverter a ordem em Campina Grande. Campina Grande até hoje fez um projeto com esses senhores no governo da cidade, privilegiando os grandes empresários. A primeira foi a Vale, a empresa de fogões, que ficou aqui durante todo o processo em que tem isenção, que não pagava impostos, mas assim que teve que pagar, foi embora. E assim está indo sucessivamente uma atrás da outra. Agora é a Alpargatas que está ameaçando ir embora. Então o que é que nós temos que fazer para garantir o desenvolvimento de Campina Grande? Campina Grande, repito, é a 57ª maior cidade do Brasil e está em 1.299 lugar no seu desenvolvimento. Tem só 56 cidades maiores que Campina Grande, mas tem 1.298 cidades no Brasil mais desenvolvidas que Campina Grande. Então o que fazer? Valorizar o pequeno e médio empresário. Investir nessa área. Não pode, pessoal, que uma bodega na esquina ali do Zé Pinheiro pague mais imposto do que o Rio do Peixe. Não pode. Que eles têm isenções, que ele paga menos imposto, que ele é beneficiado e o pequeno empresário não é. E mais, se você pegar no Brasil a quantidade de dinheiro dos impostos que são sonegados, não são para os pequenos e médios empresários. Esses pagam imposto simples, esses não podem sonegar. São os grandes que sonegam. No Brasil, 30% dos impostos são sonegados. Então nós temos que inverter essa ordem. Vamos ter que dizer que ao grande, que ele vai ter que pagar. Vamos punir o de cima, deixemos de baixo um pouco livre, que isso vai fazer com que o desenvolvimento apareça. Eu vou dar 2 exemplos para terminar. Questão da Luiza Mota. Por que tantas fábricas em Campina Grande foram fundadas e foram à falência? Por quê? Por que nós não conseguimos fazer com que as fábricas ficassem cada vez mais fortes, como ficamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe? Então é possível desenvolver. E a outra coisa que eu daria como exemplo é o respeito aos trabalhadores do Zé Pinheiro, lá do couro, que não foram respeitados quando foram discutir a questão do polo calçadista em Campina Grande. Outro tema para o candidato a prefeito Davi Lobão, vamos lá. Saúde. Os trabalhadores da saúde tiveram recentemente uma greve.
Entre outras denúncias, sabe o que ele dizia? Que Campina Grande, para marcar o médico que atende a sua criança, era necessário que tivesse um político para fazer essa marcação. Vamos fortalecer a saúde pública, primeiro, tirando qualquer desvio de verba do serviço público para o privado. Isso nós não vamos permitir. Acabando com isso, vamos dar uma melhorada muito grande na saúde pública de Campina Grande. Então, nenhuma verba pública para o hospital privado. Valorização do servidor e fortalecimento da saúde lá onde está hoje os programas de saúde familiar, não tenho dúvida que isso vai melhorar para Campina Grande. E eu queria saudar no final desse debate, chamando a todos para participar da nossa campanha, dizendo o seguinte: tem 30 segundos. Espero que essa frase que de Rosa Luxemburgo inspire a nossa campanha. Não estamos perdidos. Ao contrário, venceremos, se não tivermos perdido a compreensão de aprender. Vamos à luta, companheiros, e o pessoal espera você nas suas campanhas, nas suas passeatas, nas suas manifestações. Sexta-feira estaremos na Arca da Catedral, fazendo a nossa passeata pelo centro de Campina Grande, e vocês todos estão convidados. Obrigado à FM pela oportunidade e espero o convite para o debate. Queremos participar do debate da Campina Grande FM. Aí, portanto, a entrevista com o candidato a prefeito pelo PSOL, o professor Davi Lobão.